Nunca na história da humanidade houve tanta defesa do direito do animal. Com movimentos engajados na preservação do bem-estar e da vida de vacas, bodes, peixes, lebres, porcos, perus, pavões, lagartixas, enfim, todo tipo de bicho. Se eu dissesse para minha avó que um dia nós teríamos plano de saúde para cachorro, ela ia mandar me internar no manicômio. Ao mesmo tempo, a mesma jovem Manuela, que é uma vegana forte ativista da causa animal, sai às ruas protestando pelo direito ao aborto e até mesmo ao infanticídio. Para muitos, isso é completamente normal, zero contradições. Mas a verdade é que há muito mais por trás dessa configuração social, desse pensamento, do que sonha a tua vã filosofia. Pra gente citar Shakespeare logo no começo do vídeo, parecer inteligente. Hoje, eu quero te convidar para passearmos pelo livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, e tentarmos, ao menos, olhar de perto essa loucura de nosso tempo e tentar compreender o que isso tem a ver comigo, contigo e com a nossa educação e também de nossos filhos. Olá amigos, espero que estejam bem e que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, sou professor e aqui nesse canal nós falamos de qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. Diferente de mim, C.S. Lewis dispensa qualquer apresentação. Basta dizermos que o homem escreveu uma besteirinha como as Crônicas de Nárnia. Para quem não sabe, ele também era um ensaísta fabuloso e escreveu muito sobre diversos temas. A editora Thomas Nelson do Brasil trouxe várias dessas suas obras em uma coleção crocante, capa dura, tratamento especial e um preço que não é assim tão agressivo. Mas afinal, qual a relação da educação com as contradições ideológicas de nosso tempo? Primeiro, a gente vai tentar entender de que está falando Lewis. O livro dele fala disso que já está explicado no título, de como a civilização, a partir de determinado momento histórico, começou a abolir a humanidade, o que nos constitui enquanto seres humanos. Para o filósofo Peter Crift, autor de livros como Como Destruir a Civilização Ocidental, Lewis foi capaz de prenunciar com uma precisão única a morte de nossa civilização e da nossa concepção de ser humano. E ele faz isso a partir de um objeto aparentemente banal. É um livro didático que, ao longo da obra, ele vai passar a chamar como Livro Verde. Analisando as lições, passeando pelo material do manual para jovens, ele nos faz refletir sobre o papel da educação, as mudanças pelas quais essa instituição passou e, principalmente, a sua virada de chave definitiva, onde tudo mudou. Para o autor das Crônicas de Nárnia, há uma diferença fundamental entre a concepção de homem clássica e a concepção moderna. Para diferenciá-la, a gente vai aqui fazer com que esses dois homens se questionem a respeito do mundo e da realidade. O homem clássico, ele olha para o mundo e se pergunta como adequar-me a ele. Já o homem moderno, por sua vez, ele olha para o mesmo mundo e o questionamento dele é outro. Ele se pergunta como é que eu posso adequá-lo a mim. Ou seja, enquanto o homem clássico está consciente de sua fragilidade, da necessidade de melhoria, o moderno ele se acha superior, senhor de tudo. É uma mudança que pode parecer sutil, mas é uma total quebra da perspectiva, do paradigma em relação a tudo que a humanidade construiu ao longo de 2000 anos. Para entendermos isso, a gente precisa voltar até a Antiguidade Clássica e ver como era a concepção de educação. Para os gregos, uma única palavra definia tanto a cultura quanto o processo de ensino. Essa palavra era paideia. E isso já diz muito sobre como tudo era concebido lá. Educar é inserir o indivíduo na cultura, é iniciá-lo na sociedade, é torná-lo humano. Entendendo isso, o próximo passo da gente é tentar entender qual a concepção de humanidade. O que é ser genuinamente humano para os gregos? Sendo parte de um universo, o ser humano ele precisa estar em harmonia com o que o próprio universo tem para oferecer de melhor, com o próprio cosmos. E para isso, nós precisamos, adultos, educar os jovens em 3 aspectos da alma: o intelecto, a moralidade e a emoção. Lewis vai destacar que esses valores estão presentes em várias culturas e várias épocas diferentes. A esse conjunto de crenças e padrões morais, ele vai dar o nome de Tao.
e vai ser um conceito que será recorrente em todo o livro. Porém, a gente precisa ser incisivo aqui e deixar claro que foi o cristianismo que moldou nosso mundo por meio de sua concepção pedagógica. Um dos princípios fundamentais da doutrina cristã, que a gente pode encontrar na exortação de São Paulo no capítulo 6 da carta aos Efésios, é de que os pais devem inserir os filhos na paideia do Senhor, ou seja, eles devem aculturar os pequenos nessa concepção imutável do que é belo e também do que é moral. Isso não é pouca coisa. Basta olhar para tudo o que a humanidade construiu ao longo de seu processo civilizatório. E aí a gente vai vislumbrar o avanço que isso representou. Eu sei que existe muita gente com muitas críticas, muita gente revoltada, que vai colocar no colo do cristianismo todas as desgraças do mundo. Para esse pessoal, eu só tenho uma coisa a dizer: pare, volte duas casas, olhe de novo. É claro que existe problema, mas nada se compara ao estado de barbárie que a gente encontrava antes, em que não existia esse sentimento de irmandade. Era uma época em que, por exemplo, se fazia sacrifício humano, em que se matava bebê, até que uma mudança acontece. A partir do século XVII, a filosofia é tomada por uma nova preocupação: a existência de um método universal, algo capaz de aprender completamente a realidade. É quando inicia todo um foco na ciência e quando a preocupação com o espírito acaba dando lugar à preocupação com o mundo. Afinal, o espírito não é mensurável. Não dá para colocar ele dentro de uma proveta, levá-lo para o laboratório. O mesmo nós podemos dizer de Deus. Ele não cabe mais nos campos de investigação, não é algo que eu possa observar. É aí que a sociedade e a religião elas se separam e a paideia começa a ruir junto. Antes, desde a Grécia Antiga, o ser humano era inserido na cultura, na paideia, partindo da concepção de que ele é parte de um cosmos, de um modelo ideal, de um Deus. Quanto mais aproxima-se desse modelo, mais digno é o indivíduo, mais virtuoso. Com o advento da primazia do método, da ciência, esse referencial ele torna-se completamente relativo. Afinal, nós temos como medi-lo, como comprová-lo? Nós podemos afirmar cientificamente a sua superioridade diante de outros modelos, de outros referenciais. Não precisamos mais que o homem iguale-se a Deus. Afinal, ele pode ser o seu próprio Deus. Ele pode ser a medida e referência de todas as coisas. Na esteira desse pensamento, começa a se considerar a igualdade entre culturas. Afinal, elas são apenas formas de percepção da realidade e torna-se um crime diferenciá-las em alguma hierarquia. Surge, então, o multiculturalismo. O povo que enterra os seus deficientes porque isso é sinal de mau agouro, passa a ser tratado em pé de igualdade com o povo que reprime o sacrifício humano. Voltamos então para aquela diferenciação que fizemos lá no começo do vídeo. Aquela entre o homem clássico e o homem moderno. O homem que se perguntava sobre seu lugar no mundo, sobre o que precisava fazer para se tornar melhor, agora ele se pergunta como mudar o mundo para melhor adequar-se a ele próprio, ao homem. O referencial não existe mais, tudo é relativo. Santo Agostinho, que ajudou a explicar as nossas concepções de belo e moral, ele defendia que a virtude é a capacidade de ordenar os nossos amores. Assim, eu posso amar meu PlayStation e posso amar também o meu filho. Não há problema nenhum nisso. Mas em uma situação em que os dois estejam em conflito, em que os dois, por exemplo, sejam postos em risco, eu preciso ordenar esses amores. Eu preciso ter muito clara a noção de que a criança, o meu filho, precisa de toda prioridade. O exemplo ele parece óbvio, porque realmente é. E ele causa uma percepção que isso está claro para todo mundo. Porém, eu o convido a cavarmos um pouco mais e voltarmos para aquele papo do começo. Plano de saúde para pet. É difícil conceber uma civilização em que as pessoas voluntariamente optem por não ter filhos, por não procriar. Até o positivista mais maluco, ele sabe que a procriação é natural ao ser humano. Nós, entretanto, temos substituído essa prática da procriação pela criação de animais. Isso é só um sintoma de um pensamento maior que começa muito antes disso. Claro que conquistar um patrimônio, viajar, conhecer diferentes lugares, estar em uma festa diferente a cada semana é algo que deve ser realmente muito prazeroso. Mas será que é ordenado?
Conforme forem se esvaziando os meus tanques da juventude e da vitalidade, o que é que vai restar? É um patrimônio físico? É o dinheiro? É o trabalho? A fama? O cargo? Não raro acontece de cada vez mais pessoas perderem o sentido da existência. E o resultado é uma crescente pandemia de transtornos mentais. Algo, inclusive, que já trabalhei num vídeo. Deixarei o link na descrição. O pensamento com a posteridade, com o que virá depois, é parte de nosso instinto de sobrevivência. Enquanto a educação clássica nos guiava para entendermos que essa posteridade estava em casa, o mais perto possível, na família, no lar, a educação moderna cria a ilusão de que cada um é uma estrela, é um gênio, ou, como gostam de dizer os pedagogos modernos, cada um é um protagonista. Enquanto a educação clássica apontava para a tradição como um patrimônio imaterial, que até eu posso contribuir somente educando meu filho, a educação moderna vai apontar para feitos materiais. É aquela história de escreva um livro, plante uma árvore. Para a moralidade cristã, nós somos pequenos, devemos nos adequar a um propósito maior e seguir os desígnios daquele que é infinitamente maior que nós, Deus. Isso era transmitido para os pequenos, inserido nos programas escolares e ecoava num mundo que tentava ser cada vez melhor. Lewis destaca o fato de que na antiga educação, na clássica, o ser humano ele devia aprender a prioridade das coisas, inclusive das emoções. Enquanto isso, no nosso modelo, na educação moderna, nós aprendemos que tudo é relativo, tudo depende, tudo é uma questão cultural. Isso resulta em muita coisa, inclusive na paternidade dos pets. Criar o seu bichinho em substituição a uma criança pode até parecer algo completamente inofensivo, mas é só um braço de um mal muito maior. Para entendermos o tamanho e a gravidade desse problema, nada é melhor do que ilustrar a situação com um rapaz chamado Peter Singer. Você talvez nunca tenha ouvido falar dele. E se ouviu, talvez o conheça muito mais pelo seu trabalho relacionado ao direito dos animais. Ele é autor de um livro chamado A Libertação Animal, que muitos apontam como o marco inicial de toda essa revolução do bem-estar animal. O veganismo, pai de pet, por aí vai. Peter lançou a noção do animal como um ser senciente, ou seja, ele pode até não entender, mas é ciente de seus sentidos e sensações. Ele sofre. Por isso, nós devemos cuidar deles, preservá-los, manter a sua total dignidade e integridade. Até aí, nada de anormal, né? São Francisco já falava mais ou menos sobre isso, de como os bichinhos também são criaturas de Deus. O que torna mais sombrio e curioso toda essa situação é que, conforme cavamos o pensamento do autor, descobrimos que esse mesmo filósofo ele defende sem qualquer pudor o aborto e até mesmo o assassinato de crianças. E eu espero que você entenda minimamente o quanto isso é absurdo, que fique confuso como é possível que o mesmo cara defenda duas ideias tão opostas. Porém, por mais que seja chocante, não surpreende aqueles que, com Lewis, aprenderam a enxergar os males da educação moderna. No livro em que defende tais ideias, Peter Singer estrutura o seu pensamento de acordo com uma lógica clara e até podemos dizer, coerente, para um mundo sem referencial, é claro, onde tudo é relativo. A partir do momento em que se tira o belo e o moral da equação, fica muito fácil eleger parâmetros, traçá-los organizadamente e defender absurdos como enterrar humanos e glorificar animais. E isso é feito com tanto açúcar, de forma tão lógica, metódica, que encanta com extrema facilidade. Esse, é claro, é um exemplo extremo, que envolve vidas e tem moldado o pensamento de toda a nossa sociedade. Porém, a mesma concepção permeia tudo e envolve todos os aspectos da existência. Lembre que hoje ficou cada vez mais difícil passar valores em casa. As crianças, elas são enviadas cada vez mais cedo para as escolas. Os pais têm cada vez menos tempo com seus filhos e menos valores conseguem passar. A civilização não tem mais uma cultura a seguir, um norte a guiar. Os próprios pais saíram das escolas e são fruto desse processo que leva todos rumo ao abismo. Nós ficamos então alarmados diante dos números da decadência, epidemias de transtornos mentais, pessoas sem qualquer objetivo,
aumento da degradação, do crime. Nossa, o que é que está acontecendo? Nós nos perguntamos, né? Com a mão na cabeça. Citando Lewis, lembramos que nós criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Que nosso Senhor nos abençoe e até a próxima.